Queridos irmãos, muito boa noite. Vamos iniciar mais uma reunião de estudos aqui no Centro Espírita Friburguense, para, como eu digo sempre, lembro sempre aqui, nós compreendendo a doutrina espírita, compreendermos cada vez melhor a nossa razão de ser, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. É isso aí que deva nos preocupar sempre, nós nos autoconhecermos para sabermos o que devemos fazer com nós mesmos. A gente não está se esmerando em aprender virtudes para vigiar se os outros estão praticando. Nós estamos aprendendo para colocar em funcionamento em nós mesmos. E compreendendo o mundo, essa conturbação geral por que nós passamos, isso vem de muitos e muitos séculos e vai continuar. Tem até pessoas que dizem assim, vocês no Espiritismo dizem que o Espiritismo não anda para trás, mas o mundo está andando para trás. A violência, tudo bem. É porque o número de violentos por metro quadrado hoje é muito maior do que há 100 anos passados. O número de corruptos hoje por metro quadrado é muito maior do que há 100, 200 anos passados. Então, por isso que dá a impressão que está aumentando a desgraça. Mas não é bem assim. Pelo contrário, as coisas... Aí, o processo educativo, o conhecimento, isso ajuda a melhorar a humanidade. Só que a humanidade de hoje corresponde a 7 bilhões de almas, não é? Não tem muito tempo, nós tínhamos aí a metade disso, ou menos da metade. Então, a população planetária cresceu muito, está muito assim, saturada. 7 bilhões de almas. Isso em termos de ser humano é muito, mas em termos de célula é pouco. Por exemplo, se transformasse cada homem numa célula, não formaria um indivíduo, um ser humano, que tem mais de 100 trilhões de células. Nós precisaríamos multiplicar esses 7 bilhões aí por, parece que 14 ou 15 mil vezes o número de habitantes. Nós teríamos que multiplicar entre 12 e 14 mil vezes para fazer um ser humano. Então isso é tudo muito relativo. Mas hoje nós temos 7 bilhões. Por isso que aparentemente a explosão da violência, a explosão da corrupção, ela é mais intensa, mas é porque tem muito mais gente. E por uma característica fundamental, de o planeta ser um planeta primário, um planeta de provas e expiações. Um planeta para onde só vem espíritos no nosso nível, mais ou menos. Espíritos que estão lutando contra todas essas dificuldades que a gente encontra tanto na Terra. Então é natural, é normal. Isso não deva nos desorientar nem nos afligir demais. O básico é nós nos conhecermos e, nos conhecendo, nos educarmos, nos controlarmos. Nós cumprimos o nosso papel. É como emagrecer. Você não pode emagrecer para o vizinho, né? O vizinho pode emagrecer para você. É você que tem que fazer o processo do emagrecimento. O processo da evolução, o processo do conhecimento, o processo do autocontrole é totalmente pessoal, individual. Ninguém pode fazer um pelo outro. Então, o conhecimento espírita ajuda muito a esse entendimento. E ajudando ao entendimento, nos reforça no sentido de nós termos mais convicção daquilo que nós devemos fazer nessa encarnação, não é? Pois muito bem, com a presença dos bons espíritos, que com certeza estão aqui porque nossos propósitos são benéficos, são bons, e com a permissão de Deus, nós damos por iniciada a nossa reunião, passando para a nossa irmã Sueli, que vai fazer a palestra da noite. Tenha sempre bons pensamentos, porque os pensamentos, os seus pensamentos, se transformam em suas palavras. Tenha boas palavras, porque as suas palavras se transformam em suas ações. Tenha boas ações, porque as suas ações se transformam em seus hábitos. Tenha bons hábitos, porque os seus hábitos se transformam em seus valores. Tenha bons valores, porque os seus valores se transformam no seu próprio destino. Então, pensamento, através do pensamento, nós construímos esse destino, que pode ser bom ou ruim, porque o pensamento é o alicerce de todas as realizações no universo. Como alicerce vivo de todas as realizações no plano físico e extrafísico,
nós encontramos o pensamento por agente essencial. Entretanto, ele ainda é matéria que pode ser fotografada e que já fizeram pensadores, pesquisadores e cientistas do mais alto gabarito, né? Ele é matéria, mas só que é uma matéria mental composta de elementos que transcendem o sistema dos elementos químicos conhecidos por nós, onde as leis de formação desses elementos, o sistema químico nesses elementos, a formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sob novo sentido, sobre um sentido que nós não alcançamos com os olhos do corpo físico, compondo um maravilhoso mar de energia sutil. A gente só fica imaginando se nós pudéssemos ver, como algumas pessoas, alguns clarividentes veem, a nossa aura tecida dessas correntes magnéticas sutis de várias cores, porque dependendo dos nossos sentimentos, muda de cor. Essa energia, ela troca de cor. Então, deve ser muito bonito, né? Deve ser uma coisa bem legal. A aura de cada criatura permanece tecida de correntes atômicas sutis dos pensamentos, que eles são próprios ou habituais. Quer dizer, nós pensamos, né? Simplesmente pensamos, e a nossa aura, a carga fluídica que nos envolve, não é? Essa energia que nos envolve, ela permanece mostrando, extravasando esses nossos pensamentos todo o tempo, que eles imprimem frequência e cor peculiares. Então, realmente deve ser alguma coisa bonita, né? Para a gente ver. Mesmo aqueles pensamentos que não são muito bons, mas estão sendo, né, manifestados e exteriorizados. Essa corrente de partículas mentais exterioriza-se de cada espírito com a qualidade de indução mental, tanto maior quanto mais amplos se evidenciam as faculdades de concentração e o teor de persistência no rumo dos objetivos a que queira alcançar. Quer dizer, essa corrente de partículas, quanto mais nós nos concentramos nos nossos pensamentos, quanto mais força e indução nós damos a essa energia que nós carregamos, mais eles se sustentam, mais longe eles vão, até alcançar o alvo determinado por nós. Então, essa matéria mental são corpúsculos mentais dos fluidos que nos envolvem, né, contidos também no perispírito, e que vão tomar impulso dentro da nossa capacidade de indução e principalmente pela nossa vontade. Que a vontade é a alavanca da alma. Sem vontade, a gente não faz absolutamente nada, não levanta da cadeira. Sem vontade, a gente não faz nada. Às vezes a gente brinca, tá naquela preguiça, sentada, aí tem que levantar, a gente fala, fulano, me puxa, senão daqui eu não saio. Pois é, porque a gente não está com vontade, né? Então, quando nós temos vontade, quando nós acionamos essa energia que nos é própria, quando associamos essa energia aos nossos sentimentos e à nossa razão, nós vamos longe com os nossos pensamentos. Sempre, sempre. Isso aí é uma questão da física, não tem nem como evitar. Assim, compreendemos perfeitamente que a matéria mental é um instrumento sutil da vontade, gerando motivações positivas ou negativas. Então, essa matéria mental, ela é uma matéria que na sua origem são fluidos nossos, mas que vão pegar as qualidades que nós dermos a eles. Então, se nós estivermos com nossa sintonia inferior, pensando em coisas inferiores, em desgraça, em maldade, deixando que as nossas inferioridades
possam poluir essa energia, nós só vamos emitir energia ruim e que vão, com certeza, poluir muito o ambiente energético. Acho que se nós pudéssemos ver, né, tivéssemos essa condição de ver no espaço, né, ver aquilo que a gente chama de vazio, que não é, né? Se nós pudéssemos ver o tráfego de energias do pensamento viajando, né, através do fluido cósmico, nós olhamos para o céu, nós vemos estrelas, muitas estrelas, planetas, né, essas estrelas que são sóis, né, como o nosso. Nós ficamos maravilhados quando vemos um meteoro riscar o céu, né, e passar, a gente chama de estrela cadente, mas nunca, estrela não cai, né? Estrela não vai cair nunca. É a força da atração, é a força da matéria, né, contida na matéria, que foi descoberta por Newton, que é uma força do universo, né? Matéria atrai matéria na razão direta e tal, que eu nem sei também tudo. Então, realmente, a gente sabe que as estrelas não caem. O que nós vemos são pedras incandescentes que parecem estrelas caindo. Agora, se a gente pudesse observar esse tráfego de energia, né, iluminada, porque tem luz, tem cor, né, passando diretamente, seria muito interessante, porque deve ser interessante, deve ser um emaranhado, né, de luzes passando para lá e para cá, com diversas cores, diversos movimentos, porque os nossos pensamentos, eles têm inclusive movimentos, pensamentos de ambição. Segundo os pesquisadores que já fotografaram, eles têm a aparência de garrinhas que vão andando, né? Garrinhas mesmo, que vão fazendo como umas coisinhas assim. Pensamentos assim, obstinados, obsessivos, são como projéteis de uma arma. E a gente vai imaginando essas coisas todas podendo ser vistas, né? Como isso aí seria interessante, até também nos assustaria muito, né? Mas isso é fato, isso existe, né? E não são pessoas que viajam, né? Assim, que têm ideias malucas e mirabolantes, não, são cientistas de renome, como Van Helmont, lá no século XVI, XVII, foi médico, pesquisador do magnetismo, do pensamento. N. Besant, né, uma grande teosófica, que ela trabalhou muito com isso. Helena Blavatsky, Leadbeater. Então, muitos cientistas chegaram a conclusões maravilhosas a respeito do pensamento. Quem quiser pesquisar aí esses cientistas, vão encontrar essas coisas, né? Eles dizem o seguinte: todo pensamento cria uma série de vibrações na substância do corpo mental, correspondente à natureza do mesmo pensamento e que se combinam em maravilhoso jogo de cores. O corpo mental são fluidos que pertencem a nós, é da nossa constituição, né? O corpo mental, graças ao impulso do pensamento, exterioriza uma fração de si mesmo que toma forma correspondente à intensidade vibratória. Então, dependendo do nosso estado vibratório, feliz ou não, né, de alegria ou de tristeza, de ciúme, de inveja, de raiva, seja lá do que for, esse corpo mental ele vai tomar forma de acordo com aquela vibração que nós estamos oferecendo àquelas partículas mentais que se exteriorizam de nós e que são vistas através de máquinas especiais. Isso aqui é muito importante. Ó, esse estado vibratório da fração exteriorizada por nós, desses fluidos exteriorizados por nós, que eles chamam de corpo mental, tem a propriedade de atrair a si, no mundo etéreo, substância sublimada, análoga à sua. Isso é muito interessante, porque é exatamente isso que faz uma forma pensamento.
E as formas pensamento, elas podem tomar a forma que nós estivermos dando a ela. É exatamente assim que a coisa acontece. Quando essa emissão desse corpo mental se desprende de nós e encontra uma substância análoga a ele, forma aquele pensamento nosso como se fosse um objeto mesmo, que tem vida e até movimento. É muito interessante. Vai permanecer enquanto o autor dessa forma pensamento sustentá-lo. Depois que ele parar de sustentar, aquilo se desfaz. Mas toma forma como se nós estivéssemos vendo um fantasma. Inclusive, muitos lugares considerados mal assombrados, onde aparecem fantasmas, nem sempre são espíritos que ali estão. Podem ser formas de pensamento da própria pessoa que ali viveu, que independentemente de estar encarnada ou desencarnada, porque o pensamento é atributo da alma e não do corpo, sustenta a sua imagem naquele ambiente. Forma o pensamento e sustenta. Porque não é porque nós desencarnamos que nós paramos de pensar. Pelo contrário, o pensamento é atributo da alma e não do corpo. Então, esses lugares, às vezes assombrados, às vezes alguma coisa que a gente vê dentro de casa, da nossa casa, pode não ser um espírito assombrando ali, pode ser o resultado de uma forma pensamento. Ou de alguém da casa, ou de alguém estranho a essa casa, né? Que possa estar ligado conosco em pensamento, ou que possa ter nos visitado, ou alguém da própria casa. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que lhe se assemelham. Ideia essa que logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim em comunicação com todos os que se afinem com o nosso modo de pensar e sentir. Olha, isso é muito sério, muito sério. Olha só, emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se assemelham. Ideia essa que logo se corporifica, ela toma forma. As nossas ideias tomam forma. Porque a coisa mais fácil que tem é encontrar matéria similar a ela. Então, quando nós pensamos, nós pintamos quadros na nossa mente. Esses quadros, ou quadros ou formas mesmo, pensamento, elas são vistas pelos espíritos, por todos os espíritos, são vistas pelos clarividentes, né, por aqueles que a gente chama de médium clarividente, que vê os espíritos. Então, por isso que é tão fácil, às vezes, para alguma pessoa que tem esse tipo de mediunidade, falar sobre aquilo que a gente está pensando. É por isso que não é confiável, né, a palavra do espírito sobre aquilo que ele está vendo, né, não é muito confiável. Porque ele pode ver aquilo que ele desejar e nós pintamos o quadro daquilo que a gente sente. Então, ele pode jogar com isso aí, né? Não resta dúvida, mas eles veem aquilo que nós estamos pensando. Há um médium chamado Vicente Turven. Ele morreu jovem, ele não tinha nem 40 anos ainda. Ele escreveu um livro para analisar as suas próprias visões. Ele era clarividente, ele trabalhava a favor, né, do espiritismo, ele é inglês. Então, ele teve tuberculose, ele morreu jovem, mas antes ele escreveu um livro do tipo, eu acho que não tem tradução, mas era assim, o começo da clarividência nele, né? Então, ele analisa os fenômenos passados por ele, né, vivenciados por ele, e ele conta várias formas de pensamento, né, relatos de várias formas de pensamento. E ele conta um caso muito interessante de um vendedor dessas revistas, né, evangélicas que batem a porta da gente, assim, vendendo essas revistas, e ele olhou a revista, ele disse que viu um artigo relacionado ao espiritismo, se interessou. Aí pediu que ele entrasse e foram bater um papo.
Ele então conversando com o rapaz e tudo, o rapaz conversando com ele, tentando convencê-lo que o espiritismo, ele não negava em nenhum momento os fenômenos espíritas, apenas diziam que era do demônio, que não era coisa de Deus. E convencendo o rapaz de mudar de religião, porque ele estava nas mãos do demônio. E aí os dois conversaram e quando ele se foi, ele fez uma prece antes, pedindo a Deus para livrar aquela criatura daquela religião que ele professava, que era coisa realmente do demônio, então ele foi embora. Aí esse rapaz entrou, né, esse médium entrou, foi descansar, deitou ali, recostou no sofá. Quando ele olhou no canto da casa, assim, tinha 3 diabinhos, bem ortodoxos, né, com aquelas orelhinhas, chifrinhos atrás da orelhinha, né, rabinho, tudo igualzinho àquela imagem, né, do demônio ortodoxo que a gente conhece, né? Aí ele olhou aquilo assim, no início ele falou que se assustou. Eles estavam suspensos, mas eles estavam em movimento. Aí ele entrou em prece, entrou em oração, o guia espiritual o intuiu, dizendo que eram formas de pensamento sustentadas pelo vendedor, que na hora que saiu dali, saiu pedindo a Deus que ele não fosse endemoniado, que ele ficasse livre dos demônios, e ele naqueles pensamentos, ele formou aqueles pensamentos na forma que ele conhecia o demônio. Então eles estavam lá, os 3 diabinhos, mas aí logicamente que dali a pouco eles sumiram, porque ele não ia ficar sustentando aquilo o tempo todo, porque ele estava a serviço de vender as revistinhas, né? E logo depois aquilo ali desapareceu. Então ele achou muito interessante que foi a primeira vez que ele percebeu uma forma de pensamento em movimento, como se fossem espíritos mesmo ali se movimentando. É nessa projeção de forças que se movimenta o espírito no mundo das vibrações, colocando-o em intercâmbio com todas as mentes encarnadas e desencarnadas. Aí a gente vê a responsabilidade no pensar. Como o nosso pensamento anda, nenhum pensamento se perde. O nosso pensamento se espalha no universo. O nosso pensamento está em torno da nossa ação, da nossa atitude ali, porque ele alicerça tudo isso, né? Então ele está em constante contato com outras mentes encarnadas e desencarnadas. A mente de cada um, pelas correntes de matéria mental que exterioriza, eleva-se ao plano superior ou estaciona nos planos inferiores, como quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Então nós estamos sempre envolvidos com essa dualidade, é o bem e o mal, dependendo da qualidade dos nossos pensamentos. Os nossos atos e pensamentos traduzem-se em movimentos vibratórios e seu foco de emissão, pela repetição frequente dos mesmos atos e pensamentos, transforma-se pouco a pouco em poderoso gerador do bem e do mal. Então a continuidade do nosso pensamento vai ser um gerador ou do bem ou do mal, dependendo da qualidade deles. Com esse poder de plasmagem mental, a criatura mais facilmente gera para si mesma, tanto o bem que a tonifica quanto o mal que a perturba. Então é importante demais a preocupação que devemos ter com a qualidade dos nossos pensamentos. A força do pensamento e sua consequente influência no próprio destino das criaturas, da humanidade de uma maneira geral, constitui realidade que ninguém pode e nem deve ignorar. Nós nem podemos imaginar a força que tem o nosso pensamento. Pessoas muito pessimistas que só pensam desgraça, essas pessoas tendem a gerar em torno de si um clima ruim, em que, mesmo sem saber disso, outras pessoas procuram evitá-la. Porque fala assim, nossa, mas quando eu chego perto de fulano, eu tenho uma
carga ruim, eu saio tão para baixo. Às vezes a gente fala assim, mas só pega em quem também está em sintonia. Não, às vezes a gente percebe, nós não vamos assimilar. Nós só vamos assimilar se a gente estiver na mesma sintonia. Agora, vamos perceber essa energia da pessoa. Como muitas vezes, quando a gente vê uma pessoa que tem essa energia boa, que tem pensamentos otimistas, indo bem, e está sempre vendo o lado bom das coisas, quando a gente vê, a gente quer chegar perto. Porque sabe que vai receber uma carga tão boa, né? Mesmo que a gente não esteja lá precisando, nem triste, nem nada, mas é bom, né? Aquele abraço gostoso que passa uma energia muito boa. Porque esses pensamentos nos alcançam. Da mesma maneira que os ruins alcançam o seu objetivo quando a outra pessoa também está naquela sintonia inferior. Por exemplo, duas pessoas que não se gostam muito. Quando vêm na rua, não são bons pensamentos que uma dirige para a outra. Porque não gostam uma da outra, né? Então, naquele momento, nosso corpo mental exterioriza uma matéria que vai ter a qualidade dos sentimentos que nós estamos tendo. Vai até aquela pessoa, vai alcançá-la, porque ela também tem parecidos. Vai se dinamizar com as energias dela e vai voltar para a gente com uma carga total, dando mais raiva ainda. Então, é uma coisa que nós não pensamos muito sobre isso. Que quando nós emitimos um pensamento ruim, ele retorna para a gente, até porque essa matéria mental é nossa. Esse corpúsculo mental, esse fluido é nosso, ele volta. Mas ele volta, mas antes ele já fez muito estrago. Né? Ele já fez muito estrago, ele viajou, ele saiu de nós. Ele se assimilou a outros, ele deu força para outros pensamentos na mesma qualidade dele. Olha só, a responsabilidade nossa, é por isso que às vezes a gente fica se isentando das coisas ruins que acontecem aí no mundo e a gente não imagina que a gente pode ter um pouco de participação naquilo ali. Porque se o nosso pensamento for um pensamento muito agressivo por alguém, por alguma pessoa, esse pensamento, na hora que ele está sendo exteriorizado, que ele está sendo emitido, não é só aquela pessoa que está aberta a ele que vai receber. Outras mentes em desalinho, que têm o mesmo sentimento daquele que nós estamos emitindo, também vão receber a influência dele. E essa influência pode ser a força que faltava para alguém cometer um ato indigno, para alguém falar uma bobagem, para alguém cometer um crime. Então, sem que a gente saiba, isso é inconsciente, nós podemos dar e ter colaboração num crime que possa estar acontecendo aí no mundo. Porque ele pode ter recebido uma forcinha dos nossos pensamentos ruins. Isso, a gente não pensa sobre isso, até porque a gente muitas vezes desconhece esse mecanismo, né, do pensamento. A gente fala assim, mas eu pensei, mas eu não fiz. Bom, depende por que não fez, por que não concluiu, por que não concretizou. Tem muitas razões para não ter concretizado, mas independentemente disso, nós pensamos. E ao pensar, formamos quadro, fizemos forma-pensamento, que foram utilizados e vistos por espíritos inferiores ou superiores, só que os superiores não vão fazer mal, mas os inferiores vão. Então vão se juntar àquela situação, aquele pensamento vai se juntar a outros. E aí nós seremos responsáveis indiretamente por muitas coisas que podem estar acontecendo aí no mundo, né? Com esse poder, então, de plasmagem mental, a criatura mais facilmente gera para si a alegria ou a tristeza, a graça ou a desgraça. A força do pensamento e sua consequente influência no próprio destino decide esse destino. Não vamos achar que com isso nós podemos mudar nossos karmas, nossas expiações, provações, não, de forma nenhuma.
a menos que seja permitido por Deus que já esteja no fim essa provação, e nós, com o pensamento no bem, nós poderemos até acelerar essa cura. Mas, com certeza, nós vamos ficar energizados, nós vamos receber bons pensamentos de outras pessoas, encarnados ou desencarnados, que vão nos dar força para passar pelos nossos momentos de dificuldade. Nós não vamos achar que o pensamento é poderoso ao ponto da gente conseguir tudo o que a gente quer, como às vezes a gente lê em alguns livros por aí, né? Não, basta pensar e ficar pensando que você consegue. Não é bem assim. Não seria muito fácil, né? Se fosse dessa maneira. Não é. Mas, com certeza, os pensamentos bons, os pensamentos superiores, vão se assimilar a outros pensamentos superiores que vão nos ajudar e vão gerar em nós aquela satisfação, aquele prazer, aquela alegria que vão nos ajudar a passar pelos nossos momentos. Com isso, amplia-nos a responsabilidade no que toca o simples ato de pensar. Nós nem podemos imaginar o tamanho da nossa responsabilidade no simples ato de pensar. Então, como foi dito aqui no início, nós não podemos escolher pensar ou não pensar. O pensamento é um atributo da alma, nós pensamos. Mesmo quando a gente pensa que não está pensando, a gente pensa que não está pensando. Então, claro que a gente pensa. Agora, a qualidade dele é por nossa conta. Tanto que, às vezes, uma bobagem, quer ver? Quando a gente vê um ato muito indigno, né? Estupradores e marginais que fazem coisas terríveis, né? Com uma criança. Até agora, nós tivemos esse último, aquele senhor vizinho que pulou o muro da casa e cortou o pescocinho de uma criança de 6 anos. Uma coisa terrível, né? Às vezes, naquele momento, a gente pensa assim, devia fazer o mesmíssimo com ele. Devia cortar em pedacinho e mandar lá para a casa dele. Olha o que nós formamos no nosso pensamento. Olha o quadro que nós pintamos. Olha a forma pensamento que nós formamos. Aí, esse pensamento está sendo jogado no universo. Ele não se perde. Aí, uma alma em desalinho assimila um pensamento desse, vê uma forma pensamento dessa e tem uma boa ideia para ele, né? Aí vai lá e no lugar de cortar só o pescoço, pica em pedacinho e manda. Olha a responsabilidade nossa nesse simples ato de pensar em defesa daquela criança que estava ali, né? E querendo uma explicação para aquela coisa, a gente fica tão injuriado que a gente pensa bobagem. Mas aquilo ali, aquele pensamento ali pode dar força para alguém fazer. Isso não é viagem, não. Pode falar. Perdão, alguém pode pensar se ela está doida, né? Não. Isso é provado cientificamente, que os nossos pensamentos viajam e são assimilados por outras mentes de acordo com o que eles também sentem. Então, é importante. Aí, quando a gente começar a pensar, é melhor fazer assim, ó, balança a cabeça para sair, né? E vamos mudar esse pensamento, porque realmente ele vai ser pintado. Jesus já nos recomendava isso. Foram palavras dele em várias pregações. Orai e vigiai seus pensamentos. Porque ele sabia que isso que era o problema. O pensamento que era o gerador da desgraça toda. Porque orar, a gente pode orar. A oração, ela só tem valor quando ela movimenta, quando nós movimentamos os fluidos do sentimento e da razão, quando eles estão conjugados entre si e impulsionados pela nossa vontade. Aí ele vai até onde a gente quiser. Agora, se simplesmente a gente só fala e não conjuga esse sentimento e esse pensamento às palavras, não adianta de nada. Então, podemos, dependendo da nossa situação no momento, de raiva ou de desespero, ou seja lá o quê, rezar só com os lábios, falar só as palavras e não conjugar pensamento. E o nosso pensamento está conjugado com as nossas inferioridades, com revolta, com raiva, com desespero, né, com ciúme. Aí as pessoas falam
né, pronunciam as palavras de uma reza para ver se ajuda, né? Não ajuda, nessa situação não ajuda. Porque a força da palavra, ela existe na vibração que se coloca nela. É o sentimento que nós damos a ela naquele momento que nós estamos pronunciando aquela palavra. Né? Na língua portuguesa, a gente sabe que existem os pejorativos, né? A gente pode chamar uma pessoa de querida mesmo ao nosso coração. Aí nesse momento a gente bota aquela energia boa, aquela pessoa querida. Ou então aquele querida, querendo que ela suma da frente da gente. Esses dois queridos é a mesma palavra, querida. Vai ser pronunciada da mesma maneira. Se a gente não quiser dar bandeira, a gente pronuncia igual. Porque pode botar, né, ironia em uma delas, mas a gente pega e pronuncia igualzinho. Mas o sentimento que vai em cada uma é muito diferente, né? Então, a palavra querida, com aquele sentimento ruim, ela não vai ser querida coisa nenhuma. Ela vai carregar uma vibração horrível. Né? Então, a palavra não tem vibração por ela mesma. Ela tem vibração pelo o sentimento que a gente coloca nela. Aquela mãe que chama seu filho de diabinho, ela não está dizendo que ele é um demônio, ela está dizendo que ele é arteiro. Ela põe carinho nisso. Então, esse diabinho não é um diabinho. É um menino levado, amor da vida dela. Né? Então, a palavra em si, ela precisa carregar a carga de emoção que nós damos a ela, o sentimento que nós estamos sentindo naquela hora. Isso que realmente importa. Devemos pensar sempre no bem, pelo bem e para o bem, nosso e de todos. A criatura atingida pelos nossos pensamentos recebe o fruto mental por nós elaborado. Olha só, a criatura atingida pelos nossos pensamentos recebe o fruto mental por nós elaborado. Se não for um bom fruto, vai fazer mal à pessoa. Se tiver estragado, vai fazer mal. E essa responsabilidade é nossa, pelo que nós estamos emitindo a alguém. Pensamentos de otimismo geram bem-estar. Pensamentos de esperança conduzem bom ânimo. Pensamentos de fé são instrumentos vitais de fortalecimento e coragem, de estímulo e segurança. Uma pesquisa feita nos hospitais, e eles estão dando muito valor a isso, o Globo Repórter até mostrou, né, a força que tem o fluido, a vontade de doar, né, algo de bom para outra pessoa, a fluidoterapia. As pessoas que têm fé, elas se curam mais rapidamente. Se a doença for incurável, vai dar uma qualidade de vida melhor a ela, mas se ela for curável, ela pode se curar, se tiver na sua carga kármica ali, né? Se tiver no seu mapa kármico. Porque ela só vai emitir bons fluidos. Então, ela tem uma chance muito grande de se curar primeiro que outras. E houve esse resultado. Eles pesquisaram isso nos hospitais e pessoas com fé se curaram mais rapidamente que as outras que não tinham fé. Isso é real, isso não é viagem, não. Um pensamento de paz, quando emitido por alguém profundamente compenetrado desse sentimento, torna-se extremamente belo e expressivo. Se nós pudéssemos ver, né, o que essa pessoa libera naquele momento que ela está querendo levar paz, harmonia, alegria a alguém, deve ter uma cor linda, deve ter um movimento muito bonito, né? O pensamento elimina a distância, aproxima as criaturas, unindo-as intimamente. Não há obstáculo para o pensamento. No Livro dos Espíritos, no capítulo que fala da natureza e origem dos espíritos, Kardec pergunta se os espíritos como eles se transportam. E eles dizem que eles se transportam na velocidade do pensamento. Que o espírito tem o poder da ubiquidade. Nesse capítulo, Kardec faz várias perguntas a respeito disso. A ubiquidade é o poder de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, os espíritos, quanto mais evoluídos, maior é esse poder. Então, Kardec pergunta como que eles se transportam, e eles dizem, eles se transportam através do fluido universal, na velocidade do pensamento. Aí Kardec pergunta, mas não é o pensamento que se transporta?
Ele diz, não, onde está o pensamento, ali está o espírito. Porque o pensamento é atributo do espírito. Então não existe entraves, não existem bloqueios, não existe nada que o pensamento que possa bloquear o pensamento. Então ele aproxima as pessoas, né? Quantas vezes alguém aqui, eu também já tive essa experiência, a gente está com muita saudade de alguém que está longe da gente, é um afeto, é uma pessoa querida. Aí a gente começa com aqueles pensamentos bons, né? Emitindo só alegria, paz e aquela vontade de estar perto. De repente toca o telefone, quem é? É a pessoa. Porque ela recebeu isso e no momento que ela recebeu também essa vontade de nos ver. Essa alegria de estar perto, querendo sentir isso. Então a pessoa telefona. Às vezes a gente não faz por causa do horário, com medo de atrapalhar. Mas aí essa pessoa recebe e retorna para a gente dessa forma gratificante. Então, o pensamento não tem entraves. Os espíritos manipulam os fluidos através do pensamento e da vontade. Pelo pensamento, eles imprimem aos fluidos, que é por onde o pensamento viaja, tal ou qual direção, aglomeração, eles aglomeram fluidos, combinam e dispersam esses fluidos, organizam conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração, mudam as propriedades da matéria através do pensamento. É o que se faz com a água. O que é a fluidificação da água? É a alteração das substâncias. Não vai deixar de ser H2O, não. Vai continuar sendo. Mas vai haver alteração no pH dessa água. A água foi estudada por cientistas da USP antes e depois da magnetização. E após a magnetização, o pH dela ficou totalmente alterado. Então, o pensamento no bem tem poder de fazer, inclusive, alteração, modificar propriedades da matéria. Nós já falamos sobre isso, mas vamos voltar a esse assunto numa outra oportunidade, sobre a influência dos nossos pensamentos na água. Até na próxima vez que estivermos juntos, a gente pode dar andamento, já que a gente está nesse assunto, e trazer aquelas fotos que eu trouxe da outra vez, mostrando como um cristal de água congelado mostra a influência do pensamento bom e ruim nas suas moléculas. Umas parecem flores desabrochando, outras parecem um charco, um pântano, uma coisa feia. Então, isso, através do pensamento e da vontade no bem, nós fazemos alteração nessa forma, na maneira dessas moléculas se apresentarem. E não na molécula em si, mas na maneira delas se apresentarem. É muito interessante isso. Essas transformações podem resultar de uma intenção ou de um pensamento inconsciente. Às vezes nós temos intenção mesmo, como na hora de fazer a fluidificação de uma água, nós temos intenção boa que aquela água se transforme num tônico para aquela pessoa que vai fazer uso dela. E muitas vezes é inconsciente. É o nosso pensamento diário, né? Ali que pode ser bom ou ruim, fazendo transformações de acordo com as situações e os lugares onde nós estivermos. Basta que o espírito pense uma coisa para que ela se produza. Isso aí está muito bem explicado no livro dos médiuns. Quem tiver, dá uma lidinha em casa, porque tem esse capítulo que mostra os espíritos emancipados da matéria, apresentando-se da forma como eles são, na verdade, usando objetos que normalmente usam no dia a dia e que foram plasmados pelo espírito quando esses apareceram fora do corpo. Então, tudo é fruto do pensamento, modificando, fazendo a ideoplastia, mudanças no pensamento e formando objetos com esse pensamento, que não é o nosso assunto, mas só para constar que isso aí é fato. É assim que se mostra ao vidente exatamente quanto era no seu corpo físico, né? O espírito plasma
a sua organização perispiritual da mesma maneira que ele tinha quando ele viveu aqui na Terra. Ainda que ele tenha tido outras encarnações, mas se ele quiser aparecer da maneira como ele era naquela determinada encarnação, ele vai plasmar aquela forma que ele tinha através da manipulação dos fluidos pelo pensamento. Por análogo efeito, cria os objetos que ele esteja habituado a usar. É o caso que nós falamos que está lá no Livro dos Médiuns para as pessoas consultarem. O pensamento atua sobre os fluidos como som sobre o ar. Há nesses fluidos ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Né? Quando a gente vê quantas ondas, né? Quantas ondas de rádio tem por aí, tanto que se a gente não sintonizar exatamente no número delas, a gente não pega ela, pega outra, né? Porque ela só vai entrar na sintonia que ela se apresenta. O pensamento, então, atua sempre sob a vontade da criatura. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho. Toma ele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, quer dizer, no perispírito, que é a roupa da alma, que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. É assim que os videntes veem o que nós estamos pensando, o que nós estamos pretendendo fazer, porque está tudo presente, pintado ali, como um quadro no nosso pensamento. Sendo o veículo do pensamento e podendo modificar-lhe as propriedades, acham-se impregnados das qualidades boas ou mais dos pensamentos que o fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos nossos pensamentos. Os fluidos não possuem qualidade sui generis, eles não têm qualidade por conta deles mesmos. A qualidade é dada pelos nossos pensamentos e sentimentos, de todos, né, da humanidade. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho de sentimentos, de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, etc., né? Como também de amor, de bondade, de caridade, de doçura. Então, eles vão tomar essa característica de acordo com esse sentimento nosso. E sob o aspecto moral. E sob o aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, irritantes, narcóticos, tóxicos e reparadores. Então, da mesma maneira que a gente chega perto de pessoas que nos irritam profundamente, é que ela se envolve e dá uma qualidade irritante aos fluidos que ela carrega. Então, são aquelas pessoas que adoram botar lenha na fogueira, né? E já outras pessoas são calmas, são tranquilas, manipulam os fluidos que a cercam de uma forma natural, tranquila, boa, e passam uma energia boa para outras pessoas. O reino dos animais inferiores, a gente diz inferiores porque eles são guiados apenas pelos instintos, eles não têm ainda a razão como nós temos, e também dos vegetais, são muito sensíveis a essas vibrações nossas. Tanto que tem pessoas que matam plantas, matam até filhotinhos. Tem uma carga tão grande de energia ruim que realmente faz mal às plantas, né? Dependendo da energia que carrega. A música, sendo uma música calma, tranquila, ela também tem influência sobre esses reinos. Vacas que dão mais leite ouvindo Bach, ouvindo Mozart, isso é pesquisa feita e comprovada. Né? Plantas que crescem mais viçosas também sob o efeito e as vibrações de um acorde musical clássico. Então, são vibrações, são influências vibratórias provocadas pela manipulação fluídica de quem colocou ali aquela planta, de quem colocou ali aquela música, e assim vai. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria.
correspondentes aos efeitos que elas produzem. Então, dependendo da nossa situação. Estão vendo que tudo está em nós? É de responsabilidade nossa? Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderante papel no organismo. Aliás, o perispírito nada acontece sem a participação dos fluidos do perispírito. Porque o espírito, para se comunicar, o espírito, para interagir com a matéria, ele precisa desse elemento intermediário semimaterial, não tão grosseiro quanto a matéria e não tão sutil quanto o espírito, para que ele possa interagir nos planos materiais. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os encarnados. Então, a gente vê que as pessoas que estão sofrendo uma obsessão, uma interferência séria dos espíritos, estão dessa forma pela emissão de pensamentos ruins que se assemelharam aos pensamentos ruins dos desencarnados, que encontraram sintonia e se acoplaram no campo energético da pessoa. A influenciação acontece para todo mundo, porque como nós somos pilhas energéticas, estamos encarnados em perfeita interação com o plano dos espíritos, influenciação existe. Agora, quando a gente começa a dar muita importância a essa influenciação e não qualifica, não avalia a qualidade dessa influência, pode se tornar uma obsessão, daí vai se tornar uma fascinação e depois vai se tornar algo que nós não podemos evitar, né? Uma subjugação. Então, tudo isso são fluidos emitidos por nós com qualidades inferiores, se somando aos fluidos de qualidade inferior de outros irmãozinhos desencarnados. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como também o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientais. Então, tudo isso já nos deu uma ideia da nossa responsabilidade ao pensar. E uma outra coisa que a gente deve considerar, que como nós somos espíritos inferiores, nós somos muito viciosos ainda. Nós carregamos orgulho, vaidade, ciúme, ódio, inveja, arrogância, orgulho, essas coisas todas. E os nossos pensamentos impregnados disso ficam espalhados aí pelo espaço, que não se perde, né? Como a gente já disse, se somando a outras mentes em desalinho. Então, quantas vezes, voltando a falar sobre isso, que isso é importante, nós já podemos ter influenciado outras pessoas com a emissão desses pensamentos, a corporificarem, a darem realmente corpo às suas ideias, né? A fazer que os seus pensamentos sejam concretizados. Então, nós somos bastante responsáveis pelos pensamentos que emitimos. Então, nós precisamos nos consertar, nós precisamos nos melhorar para que a gente possa auxiliar outras pessoas. Porque com pensamentos viciosos, a gente não pode ajudar ninguém, né, com pensamentos inferiores. Temos aqui uma ideia, né, uma filosofia, né, de um psicólogo, de um terapeuta havaiano, Dr. Hugh Lane. Ele adota a ideia do Ho'oponopono. Em havaiano, Ho significa causa. Oponopono quer dizer perfeição. Então, portanto, Ho'oponopono significa corrigir um erro ou tornar algo certo. E ele adotou essa filosofia para o tratamento dos seus pacientes. Porque da mesma forma que nós emitimos pensamentos ruins que ficam aí no universo, espalhados nesse espaço aí, sendo assimilados por outras mentes, nós precisamos nos desculpar com o universo por causa disso.
corrigir esses pensamentos, melhorar a nossa energia, para que a gente possa contribuir para a limpeza da atmosfera. Quando Yuri Gagarin, da sua nave, olhou a Terra, maravilhado, disse: a Terra é linda, a Terra é azul. E os espíritos dizem que ela é horrorosa. Ela é acinzentada, viscosa, parece uma bola que pegou fogo e fica saindo aquela fumacinha depois que apagou, de forma escura, densa, horrível, eles dizem. Sabe o que é isso? Isso é atmosfera fluídica por causa dos pensamentos dos encarnados. Então, nós temos participação nisso aí. Porque quem nunca teve um pensamento ruim? Quem nunca teve um pensamento de inveja, de raiva de alguém, de ódio? Isso tudo se exterioriza, se junta a outros e vai grudando aí na atmosfera da Terra. Ela é azul porque a atmosfera, o oxigênio fica azul. Então ela é azulada, mas isso é fisicamente, porque a parte espiritual, mental, né, a atmosfera fluídica da Terra é horrível, segundo os espíritos. Então essa questão de querermos melhorar, tornar a coisa certa, não é? Corrigir um erro é extremamente importante. Ele conta que ele curou um pavilhão numa penitenciária de pessoas extremamente agressivas, com o pensamento no bem. Ele lia a ficha de cada um, via cada um e nunca teve com eles diretamente. Mas ele visualizava o problema deles através do que ele lia. E ele tentava se corrigir, porque cada assassino, cada criatura que transgride a lei, cada marginal tem pensamentos ruins, como também nós temos. Então ele começou a limpar a atmosfera fluídica do ambiente com esses pensamentos no bem, que se associavam a outros pensamentos no bem, que iam limpando o ambiente, que iam saneando aquele ambiente, aquela atmosfera fluídica daquele ambiente que ele se encontrava, que ele queria melhorar. Então ele estudava a ficha do presidiário e tentava sentir dentro de si mesmo aquela enfermidade que eles sentiam. Invocando a força do amor, apenas ele repetia aquilo lá, ó: me perdoe, sinto muito, te amo e sou grato. Ora, nesse momento, imaginemos a nossa vibração nesse momento: me perdoe, né? Pedindo perdão por pensamentos que já emitimos que não foram bons, né? Pedir perdão a Deus sobre isso, né? Ao universo. Sinto muito por isso, né? Sinto muito por ter feito isso, é da nossa natureza inferior. Te amo, quer dizer, amo todos, né? Olha esse sentimento que a gente vai colocando nisso aí. Sou grato pela vida, sou grato pela oportunidade. Então, no momento que nós estamos repetindo isso aí, não é a palavra em si, como já falamos, mas é o sentimento que nós colocamos nessas palavras. O sentimento sincero de ser grato pela vida, pelo universo, pela oportunidade de acertar, pedir perdão pelas coisas erradas que fizemos, sentir muito por ter feito essas coisas e amar. É a força maior do universo. Esse sentimento, essas vibrações vão se associando a outras vibrações de outras pessoas com esses mesmos sentimentos e vão saneando aquele ambiente, vão influenciando as pessoas a tirarem de si o que elas têm de melhor, porque elas têm. Mesmo os marginais, mesmo os assassinos, eles têm muita coisa boa dentro de si, né? Apenas deram vazão para o lado ruim, mas eles podem se recuperar. E, bom, isso na atual encarnação, porque com certeza eles vão se recuperar. São todos filhos de Deus, não existe um mal criado por Deus. O mal existe em nós, né? Ele é gerado pelo mau uso do livre-arbítrio e que nós vamos, à medida que o conhecimento vai aumentando, que nós vamos refletindo sobre isso, obedecendo à lei divina, nós vamos nos melhorando. Então, com os nossos pensamentos, nós somos capazes de ajudar muitas pessoas. Depois de alguns meses, foi permitido até essas pessoas saírem, que eles nem saíam. Eles ficavam confinados, tamanha era a agressividade. Não é difícil de compreender. Amar a si mesmo é a melhor forma de melhorar a si mesmo.
Então nós precisamos sentir amor por nós também. Porque no momento que nós nos amamos, nós aprendemos a amar a outra pessoa. Nós precisamos ter em nós o que doar. Ninguém pode dar o que não tem. Enquanto você se melhora, melhora seu mundo em torno de você, ensina o Dr. Len. E ele disse, lembre-se, tudo começa na mente, no pensamento da pessoa. O Ho'oponopono é um processo que pode ser praticado por qualquer pessoa, porque ele não está ligado a nenhuma religião. Não é mantra, é sentimento de amor que a gente emite para o universo. Ele diz o seguinte, né, que de acordo com ele pensa o seguinte: conduzo a minha vida e os meus relacionamentos de acordo com as seguintes constatações que estão ali, ó. O universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos, os pensamentos de todas as criaturas. Se os meus pensamentos são destrutivos, eles criam uma realidade física destrutiva. Se os meus pensamentos são perfeitos, eles criam uma realidade física repleta de amor. Sou 100% responsável por criar o meu universo físico do jeito como ele é. Sou 100% responsável por corrigir os pensamentos destrutivos que criam uma realidade enferma. Não há o lá fora. Tudo existe como pensamento na minha mente. Não é o lá fora, é o que existe em nós, é o que está dentro de nós. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos comunicando às pessoas, comunicando ao astral, comunicando a Deus, ao universo. A gente tem que ter muito cuidado com isso. O que nós estamos gerando em torno de nós, se é o bem-estar ou o mal-estar. As nossas ações, as nossas vibrações contagiam outras pessoas. Fazem que outras pessoas sintam mais ou menos a mesma coisa que a gente, quando o nosso pensamento faz que a nossa vibração seja forte, unida ao pensamento e à razão. Que a gente tenha em nós a certeza, a responsabilidade que nós devemos ter ao pensar, ao emitir pensamentos e jogar para esse universo, para outras pessoas se beneficiarem com ele ou não, né? Que sejam sempre benefícios. Muita paz para todos.